Olá, pessoal. Para a gente poder finalizar essa parte de transformações entre sistemas de coordenadas, entre referenciais, nós vamos aqui considerar outros casos apenas que são utilizados em outras áreas do conhecimento. E aqui vão ser apenas mostradas para vocês, né? Não vai ser feita a demonstração das equações, mas serão apresentadas, né? Então, no caso, transformações em 4 parâmetros, elas já foram apresentadas para vocês nas aulas anteriores, que envolve lá uma escala, uma rotação, uma translação no eixo X, uma translação no eixo Y. Lembrando que o fator de escala é comum tanto na direção do eixo X quanto na direção do eixo Y, ou seja, você amplia ou reduz proporcionalmente, né, nas direções X e Y, né? É igual uma ideia de uma projeção conforme, que preserva a forma, né, dos objetos, né? E aí, para preservar essa forma, a distorção ela tem que ocorrer tanto na direção do eixo X quanto do Y de forma igual, né? E aí esse objeto, o que vai acontecer, ele vai aumentar de tamanho ou reduzir de tamanho em função desse fator de escala, preservando a forma, por isso é uma transformação conforme. Bom, uma transformação se vale aí de 4 parâmetros, é a transformação de 6 parâmetros também, que aparece bastante na área de fotogrametria. Quando eu quero transformar de um sistema arbitrário da imagem para um sistema fiducial fotogramétrico, né? E aí é usada a transformação chamada transformação afim. Nesse caso, envolve dois fatores de escala, então você tem um fator na direção do eixo X, outro na direção do eixo Y, que são diferentes, então já é diferente a transformação de 4 parâmetros. 2 parâmetros de translação, né, como na transformação conforme. Também o ângulo de rotação. E também aqui o ângulo de não ortogonalidade entre os eixos X e Y. Então, em um referencial, os eixos X e Y não são perpendiculares. No caso da transformação de 4 parâmetros, os dois referenciais envolvidos na transformação, tanto o eixo X quanto o eixo Y, são perpendiculares entre si, nos dois sistemas, né? Tanto um quanto o outro sistema. No caso da FIM, considera-se que um sistema, e isso acontece na fotogrametria, né? O eixo X e Y não formam um ângulo de 90 graus. Né? E aqui é a sua equação. Então, nesse caso aqui está simplificado, não vou fazer aqui a demonstração da equação, mas aqui tem os parâmetros afim, né? Então, A, B, C, D, E e F. São 6 parâmetros, então, né? De transformação. Diferente lá que nós vimos lá de transformação de 4 parâmetros, lá que nós simplificamos, né? Para deixar um modelo linear, A, B, C e D. Né? Bom, então o número aqui é mínimo, né? O número mínimo de pontos aqui necessários para determinar os parâmetros entre dois sistemas de coordenadas diferentes, número mínimo aqui, deixa eu colocar mínimo aqui, nos dois sistemas, no caso aí, no mínimo 4 pontos, né? Para poder fazer aí para a determinação dos parâmetros, bem como a sua precisão. Né? E também para atender aí os princípios do ajustamento. Bom, outro método, né? Outro modelo de transformação é a transformação chamada projetiva. Né? A transformação projetiva já é uma equação que não é linear, né? Porque envolve razão aqui, né? Então é uma equação que não é linear, já, né? Então ela já é um pouco mais complexa, envolve mais parâmetros, obviamente, né? E bom, ela de certa forma aparece em alguns casos aí em fotogrametria, também pode aparecer em alguns casos na geodésia, mas ela ela é mais rara de ser utilizada, né? Nesse caso aqui, considera que os dois sistemas, a transformação de um sistema para outro, né? Eles não são, né? Tanto o eixo X e Y ali, eles não são paralelos, né? E eles não mantêm um grau aí de ortogonalidade entre os eixos. É um modelo um pouco mais complexo, né? E se vocês observarem que essa aqui é a equação, né? Então veja que a transformação de um sistema x em yzinho, x em yzão,
depende aí de 8 parâmetros, né? A1, B1, C, A3, B3, D, A2, B2, C, A3, B3, aqui embaixo que repete, né, as duas equações. São 8 parâmetros, A, B, A1, B1 e C, A3, B3 e D, A2 e B2. Depois os restantes aqui repetem ali, né? Então, obviamente, vocês observarem, se nós fizermos aí essa equação aqui, os valores da parte da equação de baixo, né? Retirando essa parte aqui de baixo da equação, nós vamos ficar exatamente ali, ó, modelo afim é AX mais BY mais C, né? Então vai ficar como fosse aqui A1X mais B1Y mais C. Então se essa parte aqui for retirada, ela recai, né? Então se os meus parâmetros A3 e B3 for tomado como zero, ela vai recair na transformação afim. Ela se degrada na transformação afim. Tá bom? Aí aqui vai ficar A2, B2 e C, né? São 2 e mais C aqui. E aí isso aqui vai recair na equação ali da afim, né? Ok? Bom, claro que para encontrar os parâmetros de transformação nesse caso, como são 8 parâmetros, eu preciso de mais de 4 pontos, no mínimo 5 pontos aí, incomuns aos sistemas, para poder fazer ali o ajustamento e determinar os parâmetros de transformação. Bom, dito isso, pessoal, esses aqui são os modelos que geralmente aparecem dentro da área de informações espaciais. Obviamente, modelos mais modernos são baseados inclusive em redes neurais. Nesse caso, as coordenadas x e y, conhecidas no sistema, x e y, né? São dados, um é dado de entrada, outro é dado de saída, e a rede neural é responsável por determinar um modelo matemático que vai relacionar as duas, né? x, y com x, y, usando aí redes neurais artificiais. Mas esse aqui é um tópico avançado e não faz parte aqui da nossa discussão, né? Isso é mais interessante para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso ou mesmo numa iniciação científica. Bom, seguindo aqui adiante, um outro ponto importante aqui, que é muito importante a ser demonstrado aqui na disciplina, é verificar se aquele parâmetro do modelo ele é estatisticamente igual a zero ou não. Ou seja, se ele é significativo ou se ele não é significativo, né? Então, um parâmetro é dito significativo se ele é estatisticamente maior do que zero. E ele é estatisticamente não significativo se ele é estatisticamente igual a zero. Então, nós formulamos duas hipóteses. Ou meu parâmetro é significativo, não é significativo, ou a hipótese alternativa é que o parâmetro é maior do que zero, ou seja, o valor do parâmetro, de fato, é maior do que zero. E como nós verificamos isso? E faz muito sentido aqui a equação. Nós usamos, né, uma estatística chamada T de student, né? Aqui eu coloco T. C aqui significa T calculado, que é calculado a partir dos valores que eu obtenho no ajustamento. Então, isso aqui é dado pelo módulo do parâmetro dividido pelo seu desvio padrão do parâmetro, né? Então, isso aqui é uma estatística, né? E tem relação, porque o parâmetro é uma estimativa, é o valor mais provável do parâmetro, né? É como se eu tivesse analogamente a média, é como se eu pegasse aqui o valor da média e dividir pelo seu desvio padrão. Eu quero saber se aquela média ela é estatisticamente igual a zero ou ela é maior do que zero, ou seja, ela é significativa, né? Significativamente maior do que zero. Por quê? Porque toda variável, né, toda variável aleatória, associado a ela, tem seu, como o próprio nome diz, né, variável aleatória, tem a sua variabilidade. Tem que ver se aquele valor que você determinou é de fato apenas uma variabilidade do meu conjunto de dados, ou de fato ele não é um fator, é um parâmetro estatisticamente significativo, ou seja, aquele valor ele é maior do que o seu desvio padrão, né? Então essa equação está mostrando exatamente essa relação, faz sentido isso, né? Porque se você vê, se sua média, se seu desvio padrão é muito alto,
né, significa o quê? Isso significa que esse valor aqui vai tender a zero, né? Então, aquele parâmetro, a gente pode concluir que ele é significativamente igual a zero, né? Pode ter dado lá 0,001. Né? É claro que isso aí tem que ser testado a um certo nível de significância, a um certo nível de teste. E aqui, então, assim, esse valor aqui, ele segue uma distribuição de probabilidade, né? Então, isso aqui, ele segue uma distribuição aqui, segue uma distribuição T de student, né? E aí nós precisamos, então, comparar o valor calculado com o seu valor teórico, que segue tabelado, né? Para ver se isso aqui está de acordo com aquilo que é previsto, né, pela teoria. Então, se o valor que você calcula, você vai lá, estimou o parâmetro, calculou o módulo dele, porque ele despreza o sinal, dividiu pelo desvio padrão. Da onde vem o desvio padrão aqui, pessoal? O parâmetro aqui, ó. Isso aqui vem da onde? Lembrando, matriz variância e covariância dos parâmetros é sigma a priori ao quadrado ATPA menos 1. Isso aqui vai te dar a matriz variância e covariância dos parâmetros. Se eu quero um determinado parâmetro, lembrando que isso aqui vai dar uma matriz, então, completa, com seus elementos na diagonal principal, e seus elementos fora da diagonal principal aqui são as covariâncias. Então, os elementos da diagonal principal, você selecionar eles, geralmente no Scilab e MATLAB você digita diag e a MVC aqui, né, de XA, ele vai selecionar a diagonal. E se você extrair a raiz quadrada, porque é variância, a diagonal principal tem as variâncias. Quando você extrai a raiz quadrada, você tem o desvio padrão. E aí você tem o desvio padrão do primeiro parâmetro, do segundo, do terceiro. Então é claro que você vai calcular isso para cada parâmetro. Então você vai selecionar o primeiro parâmetro aqui, né? Isso aqui que você calculou. Então, dessa resposta aqui, por exemplo, você está usando um modelo de transformação de 4 parâmetros, isso daqui vai dar um vetor, né, de 4 resultados aqui. Vai dar o desvio padrão lá do A, desvio padrão do B, desvio padrão do C, desvio padrão do D. Ok? E aí, claro, né? Então, aí como que eu calculo isso daqui? Basta selecionar o parâmetro A em módulo e dividir pelo seu desvio padrão correspondente, que vem daqui. E aqui vai te dar um valor de T. E você vai calcular, vai comparar aquilo com o valor tabelado, né, que vem da distribuição T, né? E aí, claro, se ele for maior que o T tabelado, então o parâmetro ele é estatisticamente significativo, ou seja, esse parâmetro ele é estatisticamente maior do que zero a um certo nível de significância do teste, né? E aí, claro, como se obtém T tabelado? A partir de tabelas estatísticas. Hoje estão disponíveis aí em MATLAB, Scilab, né? E aí você pode obter isso aqui em função do nível de significância dividido por 2, porque é um teste bilateral. Então, lembrando lá das aulas de estatística, né? Tem teste unilateral, bilateral. Alfa dividido por 2, com graus de liberdade aí dado pelo número de observações que você tem, menos número de parâmetros. Né? Então, lá no Scilab ou no MATLAB, pode ser um ou outro aqui, a gente pode calcular inclusive no Excel também tem essa informação, né? A gente pode calcular esse valor aqui dessa estatística. Basta conhecer os graus de liberdade. Então, imaginando aqui que eu tenho, por exemplo, sei lá, 6 observações, ou seja, eu tenho 3 pontos de controle. Cada ponto de controle, lembrando que gera 2 equações, né? Só tenho 3, vão gerar 6. Menos o parâmetros, quantos parâmetros eu tenho? A, B, C e D, 4. Então eu tenho um grau de liberdade igual a 2. Aí vão adotar o nível de significância que o pessoal adota na prática, que é de 0,5, ou seja, 5% do meu teste. Nível de significância do meu teste. Se eu for lá aqui no MATLAB, tem a equação que chama T-inv aqui, ó. Aí se eu digitar aqui, por exemplo, então a probabilidade no caso é 0,05 dividido por 2 e 2 graus de liberdade. Né? No caso aqui, como ele está calculando aqui isso daqui do lado esquerdo da distribuição, então ele está dando um valor negativo. Então basta fazer 1 menos, né? Esse valor que ele vai te dar, vai dar um valor positivo aqui, ó, 4,3027. Então, se o meu parâmetro aqui, nesse caso aqui,
for maior do que 4.037, né, a estatística calculada for maior que a estatística tabelada, então aquele parâmetro é significativo. Se ele for menor que aquele valor, nós calculamos 4.3027, ele é estatisticamente igual a zero, se ele for menor, tá bom? Aqui é apenas um exemplo, né? Então, numa tabela aqui, então foi feito lá o ajustamento, no caso que é o modelo AFIN, né, que envolve 6 parâmetros de transformação, A, B, C, D, I, e F. Foi determinado lá pelo ajustamento, bem como os respectivos desvios padrões. Então, isso daqui foi selecionado lá, calculou a matriz variância-covariância, selecionou os elementos da diagonal, extraiu a raiz quadrada, né? E aí vai ter o desvio padrão do A, do B, do C, do D, e assim por diante, né? E aqui é o cálculo da estatística T, a T calculada lá, e que é o módulo do parâmetro aqui dividido pelo seu desvio padrão, né? É aquilo que a gente acabou de mostrar, né? É a estatística T calculada. E aí, bom, para esse caso aqui, nesse exemplo, ele usou, no caso, 4 pontos de controle. Então, ele tem, no caso aí, como cada ponto gera 2 equações, lembrando x e y, né? Para i pontos, né? Então, como ele selecionou 4 pontos, 4 vezes 2 eu tenho 8, né? 8 equações a 6 parâmetros. Então, meu n aqui é 8 e meu u aqui é 6. Então, eu tenho um total aqui de 2 graus de liberdade. Tem um total aqui de 2 graus de liberdade. Então, se eu for na tabela lá, estatística, e calcular e fazer esse cálculo que a gente acabou de fazer, né, para um nível de significância de 0,05, né, a gente vai encontrar o valor T tabelado de 4, né, a gente calculou agora por 0,4 aproximadamente, né? Acho que foi isso que a gente acabou de 4,30. Aqui é 4, deixa eu corrigir aqui, que aqui não dá para apagar, mas 4,30. E é isso, né? 4,3027. 4,3027. Bom, 4,30. Deixa eu apagar aqui para mim. Então, o T tabelado meu é 4,3027, né? A gente encontrou aqui. Isso. Então, veja, olha lá. Pega o parâmetro A, seleciona o parâmetro A em módulo e divide pelo seu desvio padrão. Vai dar 1002. 1002 é maior que 4,3027? Então o parâmetro é significativo. 0,82 dividido por 0,0, né, em módulo, de novo. 36,4. Ele é maior? E assim por diante, né? Lembrando lá, menos 137 em módulo. Então, em módulo, o sinal vai embora, né? Esse comando no MATLAB, Scilab, de módulo, você usa o comando ABS, né? Absoluto, do valor da variável que está querendo aqui aplicar o módulo. E aí, todos aqui estão valores maiores do que a estatística calculada. Portanto, o modelo, todos os parâmetros do modelo são significativos. O que aconteceria se o modelo não fosse significativo? Vamos supor que tivesse dado aqui menor que 4,3027, um outro parâmetro aqui. Eu poderia excluir ele do meu modelo, simplificar meu modelo, porque estatisticamente ele não faz diferença. Então, o meu modelo, que é complexo, com vários parâmetros, eu diminuo o número de parâmetro, faço o ajustamento de novo, claro, né, e aplico ali o teste novamente, vocês vão verificar que todos vão ser significativos, e aquele parâmetro que foi removido auxilia na redundância do modelo, porque ao invés de 6 parâmetros, se eu tiro 1, por exemplo, eu vou ficar com 5, aí vai melhorar os graus de liberdade do meu modelo, né? Então, meu modelo fica mais confiável, inclusive, e eu não preciso ficar adicionando parâmetro adicional no modelo. Então, ou seja, adicionar mais um parâmetro aqui, por exemplo, né? Poderia remover ele. Então, isso aí diminui, isso aumenta a confiabilidade do modelo, né? Aumenta os graus de liberdade, aumenta a redundância e a confiabilidade, né? Ok? Então, essa é uma ideia interessante de se aplicar quando nós temos interesse em verificar se os parâmetros aí são significativos.
Bom, pessoal, obviamente que esse resultado, né? Deixa eu voltar aqui. Esse resultado aqui é para um nível de... Ou seja, eu tenho 95%, né? O nível de significância é 5%. O seu complementar é o nível de confiança, que é 95%. Então, eu tenho 95% de chance de dizer que esses parâmetros aqui... tem 95% de probabilidade, né? De dizer que esses parâmetros aqui são significativos, tá? Porque nesse caso aqui eu considerei, né? Nesse caso aqui eu considerei um nível de significância de 5%. Então o nível de confiança é 95%. Então eu tenho 95% de probabilidade em dizer que esses parâmetros aqui são significativos, ok? É um grau alto, né, de confiança. Bom, pessoal, um outro ponto importante aqui para deixar para vocês aí é como escolher o modelo matemático mais adequado, o modelo de transformação entre sistemas de coordenadas mais adequado para uma determinada finalidade, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, dois modelos, tá? Dois modelos que foram em que seus parâmetros foram determinados a partir lá do ajustamento, né? Para dados, conjunto de dados, né? Que foi usado tanto para a construção do modelo do lado esquerdo, que é conforme, quanto para o modelo afim, do lado direito. São os mesmos dados, né? Claro que isso aqui eu retirei de um exemplo do livro do professor Guilani, que está disponível aí no plano de ensino, né? Justamente Computations, vocês podem dar uma olhada. E o que acontece? Eu tenho dois modelos, e eu tenho graus de liberdade, claro, eu tive graus de liberdade para aplicar os dois modelos, estimar os parâmetros, bem como os seus respectivos desvios padrões. Então, no caso da primeira tabela, eu tenho os parâmetros A, B, Tx e Ty, que significa aqui, é o parâmetro A, é o parâmetro B, é o C e o D aqui, tá? Tá escrito de outra forma, mas a gente sabe que são 4 parâmetros aqui, né? E na transformação afim são 6 parâmetros de transformação, como eu comentei no vídeo anterior, né? Então, nessa pergunta, a pergunta que fica bom, ambos os casos foram usados os mesmos dados, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode considerar que os dados têm, claro, né? Os dados que foram utilizados, estamos num problema em que os parâmetros estimados, né, vêm de dados de mesma variância, né? Tá certo? Ou seja, a variância populacional aqui é o mesmo, né? Ok? Já que os dados são os mesmos. Então, considerando isso, nós temos aqui um total foi utilizado um total de 8 observações. No caso, o modelo conforme, nós temos 4 parâmetros, né? Então, meus graus de liberdade aqui é n menos u parâmetros. Então, um total aqui de 4 graus de liberdade. Na transformação afim, também, claro, foram usados os mesmos dados. Então, tem 8 observações, 6 parâmetros. Os graus de liberdade aqui é menor, é 2, né? 8 menos 6. Então, aí já foi explicado aí como cada um pode ser utilizado, né? E onde geralmente são aplicados. E nesse caso, nós temos aí um problema que envolve exatamente a escolha, né? Como escolher um modelo, qual que é o modelo mais adequado. Aí eu tenho que aplicar um teste estatístico, né? Dado a estimativa dos parâmetros, bem como seus desvios padrões, né? Então tá aqui, né, o Szão e o valor dos parâmetros. E afim, né, aqui os valores também em seus respectivos desvios padrões, né? E aí que eu tenho que fazer? Eu quero verificar se pelo menos um parâmetro de um modelo for estatisticamente diferente, né, de outro aqui, né, que nós estamos trabalhando, né? Então, se um parâmetro aqui for estatisticamente diferente, por exemplo, se o A for diferente, por exemplo, do A da transformação afim for diferente do Tx ou do Ty, estatisticamente diferentes, né?
se suas estimativas foram estatisticamente diferentes, então, nesse caso, a gente pode considerar que o modelo, né, afim, ele deve ser escolhido, deve ser mais apropriado para essa finalidade, uma vez que existe uma diferença significativa entre os modelos, e o modelo afim, claro, o modelo afim ele é mais... ele descreve melhor o seu problema matemático, né? Envolve mais parâmetros, então ele deve ser escolhido. Bom, vamos pegar um exemplo aqui para ficar fácil. Primeiro, o formulário disso, né? Então, considerando lá, eu tenho duas hipóteses, né? Hipótese nula e hipótese alternativa. Na hipótese nula que eu considero o quê? O μ1 aqui é como se fosse o parâmetro, um determinado parâmetro no sistema 1, menos. O μ2 aqui é um determinado parâmetro no sistema 2. Então, isso aqui pode ser escrito, a hipótese nula, estou considerando que os parâmetros eles são estatisticamente iguais, né? Ou a diferença deles é igual a zero, né? Ok? Então, não existe diferença significativa entre eles. No caso da hipótese alternativa, né? Que é o contrário da hipótese nula, estou considerando que eles são diferentes. Os dois parâmetros são diferentes, são estatisticamente diferentes, né? Então, como que nós podemos escolher, né? Como nós vamos testar isso daqui? Então, aqui tem a estatística de teste, né? Que é utilizada, é a estatística T novamente, mas agora para um teste que considera a comparação entre parâmetros de diferentes modelos, né? Então, esse y barra aqui é o parâmetro, é um determinado parâmetro no modelo 1, menos o y barra 2 é um determinado parâmetro no modelo 2. Tá? Dividido pela raiz quadrada de quem que é isso aqui? Isso aqui é o desvio padrão ao quadrado, é a variância, né? E ela é calculada por essa equação aqui. O que é essa equação? Esse μ1 aqui é os graus de liberdade do modelo 1. Esse daqui é os graus de liberdade do modelo 2, né? Esse aqui é a variância do modelo 1, esse aqui é a variância do modelo 2, ou seja, o desvio padrão do parâmetro no modelo 1 ao quadrado, desvio padrão do parâmetro, determinado parâmetro, no modelo 2 ao quadrado, dividido pela soma dos graus de liberdade, né? Então, isso aqui é a variância conjunta, né, dos dois modelos. Isso daqui multiplicado por 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Quem que é o N1 aqui? É o número de observações que eu tenho no modelo 1, mais 1 sobre N2. O N2 é o número de observações que foi utilizado, né, no modelo 2. E aí, o critério é o seguinte, eu vou rejeitar a hipótese nula se a minha estatística de teste, que no caso aí dada em módulo, for maior que a sua correspondente tabelada, sua teórica, né, que vem na tabela estatística. Então, isso daqui, é lógico, isso aqui vem de um T para um determinado nível de significância, dividido por 2, um certo grau de liberdade. Lembrando que esse grau de liberdade aqui é a soma dos graus de liberdade do modelo 1 mais do grau de liberdade do modelo 2. Né? Então, se for maior, significa que os modelos são estatisticamente... Se existir pelo menos uma diferença ali, os modelos são estatisticamente diferentes, né? Nesse caso. Então, aplicando esse formulário nesse exemplo, né? Poderia fazer ali comparando o A com A, B com B, C com C, D com D, depois A com B, A com C, A com D. Então, a análise aqui ela tem que ser essa análise de combinação, né, entre os parâmetros aí. Então, é para qualquer parâmetro. Então, se pelo menos um desses testes for diferente, os parâmetros forem significativamente diferentes, então eu tenho que escolher o modelo. O modelo mais adequado seria o modelo afim, por ele ter mais parâmetros e por ele descrever melhor a realidade do meu problema, né? Então, aplicando aqui o formulário nesse exemplo, então, né, aplicando um teste de hipótese aqui, então, primeiro vamos calcular a estatística de teste, né? Então, a estatística de teste a gente viu é o valor do parâmetro no modelo 1 menos o valor do parâmetro no modelo 2 dividido pela variância, né? Multiplicado aí pelo 1 sobre os graus de liberdade, 1 sobre o número de observações no modelo 1 mais 1 sobre o número de observações no modelo 2. Né? Então, bom, primeiro vamos calcular a variância conjunta. A variância conjunta em que é o grau de liberdade do modelo 1 vezes a variância de um determinado parâmetro no modelo 1. No caso aqui, pessoal, só para a gente andar mais rápido, está sendo comparado o parâmetro A, tá certo? Sendo comparado o parâmetro A
aqui do modelo afim, tá certo? Desculpa, o modelo, deixa eu ver aqui, modelo, aqui ó, o A aqui do modelo conforme com o E aqui da transformação afim, ok? Tá? Esses dois parâmetros estão sendo, tá sendo feita uma análise comparativa entre os dois. Lógico, eu já estou colocando esses dois aqui porque eu sei que a resposta aqui vai dar como valor estatisticamente diferente de zero, né? Então, a hipótese alternativa nesse caso vai vencer. Mas por que disso? Mas claro, você teria que testar todos, né? Se pelo menos um for estatisticamente diferente de zero, então você tem que usar aquele modelo, né? Então você tem que comparar A com A, A com B, A com C, A com D. Eu já selecionei aqui A com E, tá bom? Que é o exemplo que é dado ali no livro. Então, olhando aqui, o que a gente interpreta? A estatística de teste. Primeiro, vamos calcular a variância. Então, a variância é graus de liberdade do modelo 1, que a gente viu ali, vale 4, multiplicado pela variância, né, do parâmetro A, que a gente selecionou, do modelo 1. Então, está aqui, ó, 0,0435. Está aqui. Mais, esse 2 vem da onde? Graus de liberdade do modelo 2, vezes a variância do meu parâmetro E, que é 0,02622, está aqui, ao quadrado, dividido pelos graus de liberdade total. Então, é o 4 mais 2, né? E aí já vai encontrar esse valorzinho aqui para a variância conjunta, tá bom? Bom, feito isso, aí nós calculamos a estatística de teste. Módulo, parâmetro no modelo 1, 25,3643, está aqui, ó, valor do parâmetro. Valor do parâmetro no modelo afim, no caso o modelo é o E, né? 25,40166. Foi os dois parâmetros que nós selecionamos. Tá aqui. Dividido. Variância conjunta, nós calculamos. Vezes 1 sobre o número de observações do primeiro conjunto. O primeiro modelo foi 8. O segundo modelo foi 8 também. Então, essa estatística de teste, calculada ali, depois vocês podem verificar, 3,89. E o valor calculado, a estatística de teste calculada, a gente calcula ela em função lá, né, do nível de significância. No caso, aí está considerando um teste para 5%, né, nível de significância do teste de 5%, né, ou seja, um nível de confiança de 95%. Com graus de liberdade, então, no caso, 4 no primeiro, né, mais 2 do segundo. Então, dá 6 graus de liberdade aqui. Então, esse valor aqui tabelado é 2,45. A gente pode verificar aqui na tabela estatística, né? A gente aqui tem 1 menos 0,05 dividido por 2, porque é um teste bilateral, com 6 graus de liberdade, né? Foi isso que a gente contou lá. 2,469. Podemos aproximar isso aqui para 2,45, né? 2,44, enfim. 2,4469, podemos aproximar aqui com duas casas decimais. Como a gente encontrou 3,89 é maior que 2,45, então a gente rejeita a hipótese nula. Significa que os modelos são estatisticamente diferentes de zero, ou seja, os parâmetros aqui são significativamente diferentes um do outro, estatisticamente diferente. Isso aqui é uma análise de certa forma, que está sendo considerada aqui, é uma análise das médias, né? Tá? E que leva em consideração aí a variância. Então, os parâmetros aqui são estatisticamente diferentes. Logo, o modelo que eu tenho que selecionar aí é o modelo afim. Ok? Então, em suma é isso. Esse aqui é o nosso formulário. Então, isso aqui, o que é isso aqui? É o parâmetro A menos o parâmetro E, em módulo, dividido pela variância conjunta, que eu já expliquei, vezes o inverso aqui, né, dos graus de liberdade de cada modelo, né, considerado, né. Isso daqui é válido, essa análise aqui é válida, já que nós consideramos que o mesmo conjunto dos dados usados em ambos, é o mesmo conjunto, né, de dados, né, considerando que ambos, claro, como são o mesmo conjunto, eles vêm da mesma variância populacional. Então, a gente pode adotar essa técnica para fazer essa análise, tá bom? Então, aqui também é uma ideia interessante, né? Além de você aplicar o teste de significância para verificar quais parâmetros são significativos no modelo, se você está utilizando outros modelos, se os graus de liberdade permitem, no caso aqui, aplicar tanto a conforme quanto a afim,
é interessante verificar estatisticamente qual modelo é mais adequado àquele problema, né? E aí temos que testar as combinações entre os parâmetros, né? E se pelo menos um deles, né? Então, por exemplo, no caso aqui, o parâmetro A da conforme com o parâmetro E da fim, né? Significa que estatisticamente, né? Eles são diferentes de zero, né? E, portanto, a gente rejeita a hipótese nula, nós aceitamos a hipótese alternativa nesse caso, tá certo? Então é uma forma de avaliar esse resultado aqui também, tá bom? Um abraço, pessoal, e encerramos então a parte de transformações entre referenciais, entre sistemas aí, no caso 2D, tá? E isso pode ser utilizado, claro, né? Essa ideia de transformação pode ser aplicado em muitas aplicações aí da nossa área, tá bom?